O que quero dizer com essa mensagem para vocês? A primeira, sobre que Jesus estava com eles no barco. Eu acho muito interessante que as pessoas falam assim que quando você tem Jesus, nada pode acontecer na sua vida. Quando você tem Jesus, o mal não vem sobre a sua casa. Quando você tem Jesus, talvez nada de mal venha acontecer com você, ou com sua família, ou com quem seja. E a Bíblia diz que Jesus estava com eles. Jesus estava ali com eles dentro do barco. E quando Jesus estava com eles dentro do barco, Jesus, devido ali à pregação, devido ao dia que estava cansativo, Jesus adormeceu. Jesus ali, naquele momento, ele descansou um pouco. Ele descansou, foi ali dormir, porque ele sabia que se fosse acontecer, ou que acontecesse, ele estava ali. Mas os seus discípulos, vendo aquela situação, porque começou a vir um vento, começou a vir uma tempestade naquele momento, eles começaram a ficar com medo. Os discípulos que viam Jesus curar, os discípulos que viam Jesus transformar a vida das pessoas, os discípulos que viram até Jesus ressuscitar pessoas, esses discípulos estavam com medo. E essa história diz assim que um olhou para o outro e não sabia o que fazer. Será que eu acordo o mestre? Será que eu acordo Jesus? Será que eu não acordo? O que nós vamos fazer? Talvez naquele momento, aquelas pessoas ali tentaram a não acordar Jesus, porque era um momento difícil para eles. Então ele falou, não vamos acordar ele não, talvez, tá? Não vamos acordar o mestre, deixa ele dormir, ele está cansado e vamos nós. Só que a fé daqueles homens não foi mais à frente, eles não tiveram mais fé. E aqui a Bíblia diz que quando Jesus adormeceu, que veio a tempestade. Eu sei que muitos de nós passamos por momentos difíceis. E talvez você fala com Jesus, Jesus não te responde. Você fala com Deus, Ele não te responde. Você chama o Espírito Santo do Senhor, Ele não te responde. Você parece que não sente Ele fazer alguma coisa por você. Parece que Ele está dormindo, como Jesus estava dormindo no barco. Mas eu quero que você entenda nesta noite que Jesus ele está com você no meio da tempestade. A tempestade ela vai trazer para mim e para você experiências. É interessante porque quando nós estamos dentro de uma tempestade ou dentro de algum problema ou dentro de alguma enfermidade, ali traz mais você com Ele, traz mais você perto de Jesus, traz mais você mais perto de Deus. A ocasião que acontece na vida das pessoas quando estão com medo, quando estão com algum problema, é chegar mais próximo de Jesus, porque somente Ele é a nossa salvação. É somente Ele que vai mudar a minha vida e mudar a sua vida. É ali que nós chegamos diante de Deus. Porque quando está tudo tranquilo, irmãos, quando está tudo tranquilo, amigos, muitas vezes não é que esquecemos de Jesus. É que as coisas que nós temos que fazer da vida, muitas vezes, tiram o nosso foco de Jesus. Mas aí quando vem o problema, quando vem a tempestade, quando vem a angústia, a tristeza na vida, aí sim, as pessoas lembram que Jesus está ali, Ele está dormindo. Ali que nós pensamos, nossa, eu tenho que correr atrás de Jesus, eu tenho que chamar Ele, eu tenho que acordar Ele, eu tenho que falar com Ele para que Ele acorde. E perguntar para Ele assim, o que devemos fazer? Talvez você esteja passando por esse momento. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida e já correu para todos os lados. E nada aconteceu. Nada de bom aconteceu para você. E depende, irmãos. Depende do lado que a gente está correndo, depende para quem nós estamos correndo e para quem nós estamos falando. E ali os discípulos de Jesus estavam com ele, sabia que ele era o dono do milagre, sabia que Jesus podia fazer alguma coisa, mas não sabia que Jesus poderia ser tão poderoso que poderia acalmar a tempestade. A Bíblia diz assim que chegando eles até Jesus, o despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo. Eles queriam dizer o quê? Jesus, nós estamos morrendo. Jesus, o barco afundou e já era. Jesus, agora não tem mais jeito. Jesus, agora não tem para onde ir. Jesus, nós estamos no meio do mar. Jesus, não tem para onde ir.
Eu só vou acordar o Senhor porque ou nós vamos ter que pular nesse mar, ou nós vamos ter que fazer alguma coisa. Porque o barco está afundando. E mesmo eles sabendo que Jesus podia talvez fazer alguma coisa, na mente deles, eles tiveram medo. O ser humano tem medo de tudo. O ser humano tem medo do que pode acontecer. O ser humano tem medo porque não conhece o dia de amanhã. Tem medo porque também não sabe o futuro. Tem medo porque faz parte do ser humano, faz parte da mente humana o medo. Mas aqui Jesus nos mostra que há alguma coisa que pode eliminar esse medo. Porque é colocar a nossa fé em Cristo. É colocar a nossa esperança em Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Que se talvez aqueles discípulos tivessem já esperança em Jesus, crendo, tendo fé, a própria fé que eles teriam podia acalmar a tempestade. E a Bíblia diz assim que Jesus, e ele levantou-se e repreendeu o vento. Sabe o que deve ter acontecido? Deve ter acontecido assim. Jesus acordou bem tranquilamente aquela tempestade, aquilo que estava acontecendo, e olhou para os seus discípulos com um olhar tipo assim, o que está acontecendo? O que está vendo? O que esse povo está com medo? E ali a água entrando, a água batendo no rosto. Imagina a tempestade, irmãos. Talvez você não sabe o tamanho de uma tempestade dentro do mar. Depois você pode pesquisar para você ver como é a tempestade. Chega a derrubar barcos enormes. As ondas começam a subir em cima do barco e ali começa a ficar muito escuro, dependendo da hora, frio e vento. E Jesus olhou para eles e falou assim falou assim para o mar: mar, acalma-te, acalma. Vento, para. Imagina Jesus olhando para o mar e falando para o mar: mar, fica quieto aí, ei, quieto, eu estava dormindo, vocês fizeram acordar, então quieto aí, vento, para um pouco aí. Aí perguntou para eles assim: quando Jesus ele repreendeu a fúria da água e cessou e fez bonança, teve alegria. Aí o que aconteceu? Disse-lhe Jesus: aonde está a tua fé? Imagina agora, cada um na situação que deve estar, a vida de alguém, a vida nossa, qualquer uma pessoa que está aí vendo esse vídeo agora. Jesus olhando para mim e para você dizendo assim: mas espera aí, aonde está a tua fé? Aonde está a sua esperança? A sua esperança está nos homens? A sua esperança está em quem? A sua esperança está em mim, Jesus? Jesus falando. A sua esperança está onde? Aonde você tem que correr? Porque ainda você não acreditou que eu posso mudar a circunstância do mar, do vento, do planeta, de qualquer coisa que aconteça. E aí? Imagine Jesus olhando para os teus olhos e falando assim: aonde está a tua fé? Porque Jesus, ele talvez, irmãos e amigos, ele ficou indignado porque as pessoas andavam com ele, viam milagres acontecendo, viam as coisas acontecendo, ficaram com medo da tempestade e dizendo: nós vamos perecer. E Jesus olhou para ele e disse: aonde está a tua fé? E eles maravilharam-se dizendo: quem que é este? Que faz o mar e o vento lhe obedecer. Aí eu te pergunto para você nesta noite: quem é esse que muda a sua vida? Quem é esse que transforma você? Quem é esse que tira você do vício? Quem é esse que te traz o emprego na crise? Quem é esse que te traz a alegria nesse momento? Quem é esse que faz a mudança de vida? Quem é esse? É Jesus. É Jesus que faz a mudança. É Jesus que transforma vidas. É Jesus que está transformando você agora aí. É Jesus que muda o teu coração neste momento. Talvez o seu coração esteja entristecido por algum motivo, por alguma angústia, por alguma decepção, eu não sei. Mas Jesus, ele te conhece. Porque Jesus, ele sabe qual é o seu limite. O nosso limite tem uma margem assim, ó.
Quando nós estamos aqui e sabemos que Jesus é nosso Deus, amém. Muitas vezes as pessoas, quando começam a passar do limite da vida, ele já perde a esperança, já perde a fé, já perde que Jesus pode fazer por ele, mas não porque ele não ama mais Jesus. É que ele não vê saída, ele não vê solução. Mas eu digo para você que quando você muda a sua percepção, a sua mente, quando você muda aquilo que Deus coloca entre nós, porque a mente de Cristo é diferente da minha e da sua, que quando estamos aqui, nós podemos fazer. Quando chega no nosso limite, não podemos fazer mais nada. Quando passa aqui, nem aqui podemos fazer mais. Aí Jesus, ele vai fazer por você. Sabe, quando eu estava falando sobre aquela tempestade, de outra tempestade, quando o mar estava revolto, que Jesus também estava conversando com seus discípulos e falou para eles assim, essa aqui é uma outra história para você que não conhece. Então eu vou ficar aqui falando com o povo e vocês vão lá e depois eu chego até vocês. Para ficar mais fácil para que você entenda. Jesus ele pegou, saiu do que foi pregar o evangelho para o povo que estava lá e ele pegou e foi orar ainda, foi orar à parte, ficou só ele ali. E Pedro e os discípulos de Jesus também estavam lá no meio do mar. Estava lá no meio. O que aconteceu nessa segunda história? O mar estava revolto. Eles já tinham remado, já estavam cansados. E o que aconteceu? Eles talvez pensou, mas Jesus agora não vai vir, já está tarde. Né? Quem que vai trazer Jesus? E a Bíblia diz, deixa eu ver se eu acho aqui. E a Bíblia diz, eu não lembro o versículo, que Jesus ele veio por cima do mar. E Jesus começou a andar por cima do mar, aqui achei, está escrito em Marcos capítulo 6, de versículo 48. Marcos capítulo 6, versículo 48. E vendo que se fadigavam de remar, porque o vento era ao contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles viram andar sobre o mar... Bom, e amigos, pensa, ó. A primeira história que eu contei para vocês, eles viram que Jesus mandou o mar acalmar, o vento parar, e o barco se acalmou também, ficou parado ali. E eles seguiram viagem e seguiram em bonança. Nessa segunda história, estavam os mesmos discípulos. E Jesus falou para ele que ia ver eles do outro lado. Ia estar com eles do outro lado. Talvez de tanto cansado que ele estava, não acreditava que Jesus poderia vir. Jesus começou a andar por cima das águas, tendo ondas, tendo um momento difícil. E quando olharam para Jesus, disse: espera aí, eu acho que é um fantasma. Sabe que eu estou dando risada, irmão? Sabe que eu estou dando risada? Porque é o seguinte, quantas vezes Jesus faz milagre na nossa vida e muitas vezes não acreditamos que é Jesus que faz. Não, eu consegui porque eu sou bom, eu consegui porque eu que fiz, eu consegui porque eu corri atrás, eu consegui porque foi pelo meu braço, eu consegui porque foi fulano que fez. Não foi fantasma, foi Jesus que fez a mudança. Foi Jesus que trouxe o emprego para você. Foi Jesus que mandou alguém aí atrás de você e trazer a bênção para você. Então os discípulos nessa segunda história, eles olharam Jesus andando em cima do mar. Ué, peraí, não é Jesus aquilo ali. Quem que é aquilo ali? Aquilo ali é um fantasma. É até engraçado de ler isso. Quando eles viram ele andar por cima do mar, pensaram que era um grande fantasma e deram gritos. Os discípulos de Jesus deram um grito. Começaram a gritar. Imagina eles falando assim: Jesus do céu, tá vindo um fantasma ali, o que nós vamos fazer? Um olhou para o outro e vai fazer o que agora? E a Bíblia diz assim: porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus olhou para aqueles seus discípulos, para as pessoas, seres humanos igual a nós,
e disse para eles assim: ei, sou eu, Jesus. Tenha bom ânimo. Não temas. Vocês estão com medo? Eu sou Jesus. Jesus dizendo: eu sou Jesus. Calma, tenha bom ânimo. Então, quando acontece um momento difícil na nossa vida, na minha, na sua vida, nós temos que ter ânimo, porque Jesus, ele ouve as suas orações, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece a sua mente, ele sabe o que você está passando, ele sabe qual é o momento do teu sofrimento, ele sabe qual é a tua angústia, ele sabe o que está acontecendo com você hoje. Eu não sei, muitas vezes você precisa perdoar alguém, você precisa falar com alguém, você precisa fazer algo para que tire esse medo de você, que tire essa angústia. E muitas vezes não sabemos que é Jesus que está do nosso lado fazendo esse milagre. E o que diz mais aqui? Ele subiu para o barco para estar com eles e aquietou o vento. Mas só que um pouco antes, no outro capítulo, diz assim que Pedro olhou para Jesus e falou assim para ele: então é o seguinte, se você que está aí do outro lado, se você que está aí do outro lado é Jesus, então manda eu ir com você aí. O que Pedro fez? Espera aí, se for Jesus eu vou andar com ele. Agora se não for, eu não vou andar com ele não. Talvez Pedro teve um momento de fé. Só que Pedro, quando ele falou com Jesus isso, Jesus disse para ele: então vem Pedro, venha cá. O mar estava revolto, o vento estava ao contrário. E Pedro colocou o pé na água e começou a andar. Começou a andar até a direção de Jesus. O que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar porque o vento era o contrário, porque ele perdeu o foco, porque ele não estava vendo se era Jesus realmente. O que eu quero dizer para você? Não perca o foco, não perca a esperança, o foco. Deus conhece o seu limite, Deus sabe até onde você vai. Mas ali, Pedro olhou para Jesus e disse: se for você, eu vou até com você. Mas até aquele momento, era a palavra de Jesus falando com ele: ó, então você vem. Isso aqui ia depender da fé de Pedro. Ia depender se Pedro teria o foco em Jesus. E como o vento era ao contrário e as coisas estavam acontecendo com Pedro naquele momento, e talvez os discípulos falando: Pedro, volta, volta Pedro, volta Pedro. E algumas pessoas ali com medo: volta que é o fantasma, você vai continuar. E talvez alguém falando alguma coisa, e Pedro continuou. Só que quando ele começou a ficar com medo, quando ele começou a perder a fé, ele afundou. Foi isso que aconteceu com Pedro. Deixa eu ver qual versículo que fala bem isso. Mateus 14, 22, vamos lá. Vamos lá, Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Mateus 14, 26 diz assim: os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E no versículo 28... E respondeu Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Eu vou um pouquinho mais para frente aqui. No 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro falou isso: Senhor, salva-me. Aí ele lembrou que Jesus estava lá. Talvez no meio do caminho, Pedro perdeu o foco ali. Quantas vezes a gente perde o foco, né? Quantas vezes a gente perde a esperança em Cristo, ou a esperança naquilo que pode ser diferente na nossa vida. Então, e logo no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Nossa, é muito forte quando Jesus fala isso, né? Por que você duvida de mim? Jesus falando, tá? Por que você duvida que eu posso fazer algo na tua vida? Por que você duvida que eu posso acalmar o vento, acalmar a tempestade, falar para você subir sobre essas águas, ou eu tirar essa enfermidade, ou fazer uma mudança geral em você, em mim? E muitas vezes nós duvidamos.
mesmo sendo pessoas que conhecem a palavra de Deus. Porque nós perdemos o foco, porque nós perdemos a esperança, porque nós temos medo, porque nós temos desconfiança algumas vezes, porque hoje em dia está difícil você ouvir a mensagem do Pai dependendo da pessoa que fala. Você tem que tomar muito cuidado porque tem muita distorção. Mas vamos lá. Quando Jesus viu que Pedro falou salva-me, Jesus pegou ele pela mão, puxou ele e disse o que para ele aqui? A gente vê. Cadê? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. E então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram, dizendo, falaram de novo para ele: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu sei que para alguns parece balela o que a gente está falando aqui, que nós estamos ouvindo. Para alguns não estão nem sabendo o que é que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que essa... Eu não sei o momento que você vive hoje. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Eu não sei qual é o medo, a falta de esperança, a falta de fé, a falta de ânimo. Mas Jesus quis dizer para você o seguinte: tenha bom ânimo, eu sou contigo, eu vou estar com você aonde você andar. Se você não como diz, você não afastar da palavra dele, que é a palavra de Deus, andar com ele. Por quê? Porque quando nós estamos, eu já falei aquele dia, quando nós estamos alicerçados em Cristo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas não esqueça que ele está com você. Só vai depender de mim e de você a se comunicar com ele, falar com ele. Eu lembro que quando passamos por momentos difíceis, crises, eu nunca esqueci de Jesus. Não sou melhor que você, mas eu nunca esqueci de Jesus. Eu nunca esqueci que Jesus ele podia mudar a minha vida, fazer algo diferente. Eu nunca esqueci que Jesus ele podia fazer a mudança na minha vida, mesmo que não fosse agora, mas podia ser depois. Até lembro uma vez que quando eu falei com Jesus e Jesus estava quieto, não falava mais comigo. Foi uma época que estava na dificuldade e eu falei para Jesus assim: Jesus, o Senhor não fala comigo mais. O que está acontecendo? Fala comigo, nem que me xingue. Nem que me xingue. Fala comigo. E eu falando com vontade, falando: Senhor, fala comigo. E o Senhor não fala comigo, não sei o que está acontecendo. E eu fui para uma igreja um dia e quando eu cheguei na igreja, Deus usou um pastor e Deus falou assim, Jesus falou, né, na boca dele: olha, isso. Isso. E Jesus modo de dizer, me chamou a atenção. Você vê como que Jesus ele ouve você. Ele nos ouve, mas muitas vezes ele quer a nossa fé. Ele quer a nossa esperança naquele que tudo pode. Ele quer que você creia nele. Então essa palavra é para você no dia de hoje. A fé, ela pode mudar as circunstâncias que você está hoje. A fé, só basta você acreditar nele. É você fazer a sua parte. É você fazer aquilo que você consegue fazer. E depois se lembra do limite? Aqui eu não consigo fazer mais. Aí ele entra com providência. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Jesus está com você hoje. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.